Para acompanhar um pouco nas aulas da escola dominical, o meu desejo de aceitar é porque, de alguma forma, isso também me leva a estudar mais, porque aí a gente estuda por amor ou por dor. Ou seja, vamos ter que conversar sobre alguns assuntos e eu preciso me aplicar para isso. Mas quando a Noemi perguntou o tema, e talvez seja bacana se vocês quiserem encomendar um tema, mesmo se ele for muito distante daquilo que eu tenha competência, eu aviso, mas talvez seja bacana pensar em vocês encomendarem um tema assim, o que que cerca a vida de vocês em relação à vida cristã? E aí, um tema que na hora me veio, eu mandei para a Noemi, foi um corinho que tinha na década de 70. Ele é mais da juventude do Dani do que a minha. E é bem antigo. Eu fui lá no YouTube e achei, e depois vocês podem ir também, que é Domingueiro Nunca Queira Ser, mas bem, bem antigo. Falava que domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo, não. Eu lembro que eu era criança, ouvia e achava muito moderna essa música. E aí ele cita três, três, três nomes fictícios de domingueiros. É muito, 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 muito antiga a história. Um nome é um que vai na igreja de domingo, mas foge dos cultos de oração. O outro que vai na igreja de domingo, mas no futebol não tem regra. E a outra que vai na igreja de domingo, mas é linguaruda. E aí eu fui ouvir ontem à noite, porque eu queria lembrar o que me divertia tanto nesse corinho. Mas desde pequena, então, eu fui chamada a pensar, e muitas vezes isso acontece comigo, que a religiosidade não é algo que se constrói uma vez por semana, né? E a minha geração, pensava nisso muito através do medo. Então, a gente tinha muito medo de se afastar do evangelho. Mas o meu desafio como uma mulher madura, uma senhora, uma jovem senhora, eu acho que eu já não sou mais jovem senhora, acho que eu já estou quase senhora mesmo, é como é que a gente constrói isso por um desejo genuíno de seguir a Jesus. Então, qual a diferença de ser um religioso domingueiro e alguém que, através da religião, busca coerência? Se tem uma coisa que atrapalha a gente de desejo de religião, são os religiosos que estão nesse lugar, né? No lugar de quem carrega uma contradição. Todos nós carregamos, que é a contradição do pecado, que é a contradição de Paulo, que lutava para ser uma coisa e para fazer uma coisa, e quando via, estava sendo outra coisa. Olha que coisa! O apóstolo Paulo já avisava para a gente que essa conversa não é fácil. Mas eu lembrei na hora de falar com vocês sobre essa ideia do domingueiro, do religioso que tem uma vida de igreja, mas que vai faltando com essa ideia de que é para todo dia. E aí eu lembrei de Jó. No capítulo 1 de Jó, do versículo 1 até 5, eu estou aqui com o celular, minha mãe não gostava, mas eu amo a Bíblia no celular, porque vai rápido o negócio aqui. Eu também ia rápido na outra, mas já no capítulo 1 de Jó, do versículo 1 a 5, tem uma descrição de Jó. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos
500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Eu nunca tinha me atido a essa ideia de prática habitual. Então, Jó tinha uma prática para além do domingo. Eu acho que ele ia na igreja de domingo a domingo. Todos os dias ele procurava, e muito provavelmente ele era muito sincero no que ele procurava. Muito sincero. Mas lá no capítulo, então a Bíblia fala que ele era íntegro, correto, temia Deus, se mantinha afastado do mal, levantava cedo para oferecer holocausto. Como eu tenho dificuldade de levantar cedo para uma prática religiosa. Eu fico me prometendo de que eu vou fazer como meu pai, eu não vou levantar sem orar. Meu pai ele deitava, aí ele sentava na beira da cama e você podia olhar o corpo dele de costas, porque a primeira atitude era orar sentado. Aí ele orava, aí ele levantava. Aí ele escovava os dentes. E eu esqueço, ou eu sou preguiçosa. Mas Jó não era, hein? Ele tinha rotina. Só que a gente conhece a história de Jó e sabe o quanto ele padeceu e quantas experiências ele teve de perda, de conversa com Deus, de intimidade, para chegar do capítulo 1 ao capítulo 2 e responder ao capítulo 42 e responder para Deus numa oração. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes: ouça, e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas, e você responderá. E aí Jó fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu sempre tive muito temor em relação a essa história de Jó, porque Jó era um cara muito bacana. E aí ele quebra esse princípio de que pessoas bacanas só acontecem coisas bacanas, ou de que coisas ruins não acontecem para pessoas bacanas. Essa ideia de eu sou do bem, eu não falo mais isso. Ou porque isso é como se dividisse, tem gente que é do bem, tem gente que é do mal. E parece que um dos princípios que Paulo traz quando ele fala que esmurra o próprio corpo para não fazer algo e é aquilo que ele não quer fazer é o que ele faz, é esse reconhecimento de que todos nós lutamos com duas forças muito grandes dentro da gente, que é um desejo enorme de nos aproximarmos de Deus e um desejo enorme de cumprirmos a nossa própria vontade para a nossa vida. É enorme essa luta. E essa é uma luta que leva a gente para Deus, que deveria nos religar a Deus. E a experiência religiosa, então, ela vai se afastando da ideia de que ela tem uma relação direta com tudo aquilo que eu faço, ou com tudo aquilo que eu não faço, mas vai se aproximando da ideia de que a gente precisa de um papo secreto com Deus durante a vida toda, para que a gente possa chegar lá no final e falar: combati um bom combate.
Ou lá no final e falar: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vi com os meus próprios olhos. Aí eu lembrei de Paulo, porque tinha uma conversa muito forte em Israel, muito forte em Jerusalém, sobre o que era ser religioso. E Pedro dava lá suas mancadas, né? Porque ele ainda estava na ideia de um religioso por marcas da lei. Depois vocês podem ir lá procurar a discussão que tinha sobre ser circuncisado ou não. E que, ou se o evangelho era um evangelho só para quem tinha as marcas da religião da época. Tinha uma tensão enorme, porque Paulo estava sendo chamado a ser apóstolo para os gentios, ou seja, para a gente, para quem não era nascido judeu. E Pedro estava muito inconformado. Vejam que isso acontece depois que Pedro tem aquela experiência do lençol lá, hein? Ele ainda está relutando, ainda é difícil para ele entender. Quando Pedro é chamado a pregar para Cornélio, que é o primeiro não-judeu lá do relato, Deus dá um sonho para Pedro, né? Ele faz descer o lençol lá com animais imundos, vocês lembram? Que eram animais que os judeus não podiam comer pela religião. Então tinha uma marca ali pela lei. E aí desce o lençol e Deus fala: come. O gozado é que Pedro avisa para Deus: não, ó, o senhor deve ter esquecido. Não pode. Tem várias situações. Ontem eu estudando um pouco de gente que avisa a Deus. Nós vamos ver uma daqui, olha, eu acho que o senhor esqueceu. Como se Deus precisasse que a gente avisasse para ele. Deus fala para Pedro, come. E Pedro avisa para Deus, não pode. Para o dono da religião, para o Deus que a gente segue. Olha que conversa esquisita. E aí Paulo vai avisar em Filipenses 3, vou correndo aqui. Em Filipenses 3, do versículo 4b, ele avisa, vou ler do 4a. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, então, para muitos, a religião é a ideia de que o meu próprio esforço me leva até Deus. Então, eu tenho que fazer muitas coisas. Aqui tem uma contradição para a minha vida inteira, hein? Não significa que a gente não tenha que fazer algumas coisas, mas olha que contraditório que é isso. Na minha cabeça, gente, com 56 anos. Ao mesmo tempo que eu tenho que escolher algumas práticas, eu não tenho que escolher essas práticas por esforço pessoal ou por marca religiosa, do ponto de vista da cultura religiosa. Parece que eu tenho que escolher essas práticas porque o amor de Deus me constrange, porque eu quero fazer um pacto secreto com Ele, da vontade dele e não a minha, porque tem um segredo ali, um mistério. Mas o Paulo fala, ó, tem muita gente que está achando que pode confiar nos próprios esforços. Então, se tem um religioso aqui, é o que ele está querendo dizer, eu teria mais. Aí ele dá o currículo dele. Lembra que no capítulo 1 vem o currículo de Jó? Olha o currículo de Paulo. Fui circuncidado com 8 dias de vida, que é a lei. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. Paulo perseguiu a igreja porque ele era mau? Ele está avisando aqui. Ele perseguiu a igreja porque ele era muito religioso, zeloso. Olha isso, ele não era um vilão dos super-heróis. Ele era zeloso, ele era religioso. Ele falou: isso não, vou perseguir a igreja.
E quanto à justiça, cumpria a lei com todo vigor. Olha que bonito isso. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Volta Jó. Estava lá nas práticas religiosas e teve uma experiência secreta com Deus. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas. Olha que gozado. O que ele está dizendo é: por causa de Cristo eu abandonei a religião. Mas pensem que religião que ele estava abandonando, hein? Para não parecer heresia aqui. Mas pode ser. Deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Só alegria? Não. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Ele descobre o segredo da religião. E aí isso para mim é demais, porque olha o que ele fala: para aqueles que confiam em sua própria justiça, para aqueles que se acham muito, eu sou o maioral lá. E eu abri mão de todas aquelas coisas. Eu li uma análise que dizia: para aqueles que confiam em sua própria justiça e desprezam os demais, o que nos motiva quando buscamos a Deus? O que nos motiva? O que a gente quer? Paulo disse que ele quer experimentar o grande poder que ressuscitou Jesus. Ele diz que quer sofrer com Jesus, participar da sua morte, para alcançar a ressurreição. Tem um segredo aí. Em Mateus 7:21, está um dos medos da minha infância. Lembra que eu já falei para vocês em outro dia, que eu acho que eu fui uma das crianças mais medrosas que eu conheço, que eu ia à noite no quarto do meu pai ver se já tinha acontecido o arrebatamento, porque se ele não tivesse lá, eu tinha ficado. Era essa a minha métrica para... Eu não vou. E eu me convertia todos os domingos, não podia ter apelo na igreja, que eu ia lá para frente e falava: dessa vez é sincero. Imagina o porquê que eu tinha tanto medo, porque desde criança eu já tinha ouvido Mateus 7, de 21 a 23. Mateus 7, de 21 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, isso aqui para mim era um pavor na infância. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês desobedecem à lei. Olha que difícil. Jesus estava dizendo aqui que a lei maior era o amor. Lembra? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Ele estava dizendo qual era, e ele estava dizendo: ó, vocês estão profetizando, estão expulsando o demônio, estão cantando na igreja, estão dando aula na escola dominical, estão com práticas religiosas. Se vocês não me conhecerem, eu não conheço vocês. Por isso que Paulo fala que a tarefa da vida dele era conhecer Jesus, aquele que tinha
ressuscitado. Era esse o caminho dele para chegar em Jesus. E eu tinha muito medo do nunca os conheci. Nossa, você passa a vida seguindo Jesus. Tem mais profecia para a gente ter medo. Malaquias 1:10. Olha lá. Malaquias 1:10. Cheguei aqui. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Essas pessoas estão onde, gente? Dentro da igreja. Fazendo o quê? Culto. E Deus está olhando o culto e está falando o quê do culto? Em vão. Eu não estou lá. Lembrei agora das cartas do Apocalipse, quando eu acho que foi a minha mãe que me contou que o eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele está falando para uma igreja. Eu pensava, nossa, não é para incrédulo? Está falando isso para religioso. Ele não está falando isso no meio do inferno. A porta que ele está batendo e está do lado de fora é a porta de uma igreja cheia de religioso. E aí, tem Malaquias ainda, para gente. Tem Malaquias 2:16. Pois cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Não, se você. Não, é 17. Portanto, guardem seu coração, vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. E também, não é esse, eu estou tentando achar um aqui que eu quero. Acaso, Senhor, não, aí ele fala, porque, Senhor, cobrem a uma coisa que vocês fazem. Que esse aqui, depois eu acho o que eu queria do Malaquias aqui, porque que eu perdi aqui o versículo, acho que será que é o 17 que eu li para vocês já? Vocês o cansaram, acho que é esse. E é esse mesmo, né? Guardem o seu coração, vocês cansaram o Senhor. E aí, cansar a Deus, né? Eu fiquei pensando, mas cansar do quê? E aí, quando você lê esse capítulo, mesmo que você abstraia o tema, ele está falando de uma boca que fala algo e de um coração que vive outra coisa. E na minha opinião, e é bem na minha opinião mesmo, a gente vive um tempo muito perigoso, porque a gente vive esse tempo que eu comentei com vocês, de falar, eu sou do bem. Eu sou do bem. Como se eu e como se vocês não tivéssemos que viver todos os dias uma luta pessoal. Aí a gente começa a escolher quem é do mal. Olha só que coisa gozada. Em vez da gente fazer uma luta com a gente mesmo, a gente começa a dizer: o mal tá ali. E aí não tem como a gente não ler o, o publicano e o fariseu, né, gente? Nós temos que ir para o publicano e para o fariseu.
eu conversei um pouco com o Daniel sobre essa aula, um áudio, e aí ele falou: lembra que o publicano e o fariseu é uma parábola, hein? É uma historinha que Jesus contou para que a gente entendesse um princípio. Então, tem uma discussão, sabem se Jó é uma parábola? Sabiam disso? Tem estudiosos que ficam falando, Jó, o que é Jó? Jó é histórico ou Jó é uma história? Que contaram para a gente entender ali. Mas essa daqui Jesus avisa, vou contar uma história, vou contar uma parábola, Lucas 18. Vamos lá para essa parábola sobre um caminho que a gente pode ter para esse embate sobre com quem é a luta para a gente nos procurar religar com Deus, que é de onde vem a palavra religião, né? Vamos lá, Lucas 18, de 9 a 14. Então, tinha em Israel o símbolo da religião. Quem é o símbolo da religião hoje? Não precisa falar, mas pensa aí. Quem são os símbolos da religião, né? Que fala, aquele ali é um religioso. No meio que eu convivo, eu sou muito religiosa, porque eu vou à igreja todo domingo. Muito religiosa. Que risco, hein? Porque a gente está vendo que esse é um. Lá, aliás, eu devo ir na igreja todo domingo por causa de mim, não por causa de Deus, por causa de mim. Que eu preciso era mais, porque lá no corinho que vocês vão ouvir, fala de um que ia à igreja todo domingo, mas fugia do culto de oração. E no corinho ele é chamado de domingueiro. Mas o símbolo de religioso nessa época era fariseu. Paulo era fariseu, um exemplo de religioso. E o símbolo de pecador era o cobrador de impostos, era o publicano. Por quê? Porque ele era judeu, gente, e servia a Roma. Ele era um traidor. E tinha uma tradição de roubar, de cobrar mais, de expropriar o próprio povo. Quando a gente ouve falar dos processos de escravidão do Brasil, tem muita gente que falava, quem entregava os escravos eram os próprios escravos. Mas isso não faz dos negros responsáveis, né, por um processo cruento desse. Mas entre os negros tinha uma escala de poder de gente que participou fortemente e tristemente de uma das etapas mais horripilantes da história da humanidade, que foi o processo de escravidão. Os publicanos tinham um lugar assim, eles oprimiam o povo deles, então eles eram considerados o horror. E nessa parábola que Jesus contou, ele começa avisando para quem que era essa parábola. Jesus contou a seguinte parábola, eu nunca tinha prestado atenção em si, hein? Aqueles que confiavam em sua própria justiça. Por isso que eu estou insistindo para a gente parar com esse negócio de falar, eu sou do bem. Essa parábola aqui é para quem confia na sua própria justiça, é para quem acha que é do bem. E desprezavam os demais. Ou seja, para aquele que além de achar que é do bem, fala, aquele ali é do mal. Aquele ali é do mal. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, então religioso, e o outro cobrador de impostos, então pecador. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. Que listinha que a gente colocaria aqui, né, sobre os pecados que a gente enxerga nos outros. Inclusive, ele aponta: eu não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O gozado é que tem outro tema aqui que eu não tinha prestado atenção. Tem uma tradução que fala que o cobrador de impostos fazia essa oração e falava para si. Então, não está claro aqui que ele está falando alto, hein? Não está claro no texto. O que isso apavora a gente? Pode ser que ele estava fazendo igual Pedro, hein, gente? Avisando a Deus.
Acho que o senhor não sabe quem eu sou. Acho que o senhor pode estar precisando de informações sobre mim. Eu sou o cara. Eu sou bom e ele é mau. Eu sou correto e ele é pecador. Ou seja, já assusta. Se for uma oração que ele está falando para ele mesmo, tá tudo bem, já é um terror, mas tá tudo bem. Mas se ele estiver avisando para Deus quem ele é, então ferrou total, né? Porque o cara tá achando que Deus precisa de informação sobre ele. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito. Lembra quando Paulo esmurrava o próprio corpo? Ó, batia no peito. Não é no peito do outro, é no peito dele. E dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Eu fui ler um estudo sobre, e ele explicava o que era voltar exaltado. Vocês têm pistas do que é voltar exaltado? Ele estava no templo e estava no auge do pecado dele, né? Porque ele não tinha coragem de levantar os olhos para Deus. Ele não tinha coragem de olhar para Deus. Ou seja, ele se sabia pecador. E ele só pedia misericórdia. Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Uma oração completamente diferente da do religioso. Completamente diferente. E aí os dois saem e um volta justificado. O que vocês entendem como justificado? O que é falta justificada? Agora vocês lembraram. Não vão na escola e aí arranjam um ou tem mesmo, né? Tá doente mesmo, olha eu lá, igual o fariseu, já julgando. Tá lá doente, apesar que vocês estão já trabalhando, arranjam um atestado médico e justificam a falta. Colocam uma coisa no lugar da outra. Um pastor, num estudo que eu li disponível na internet, ele voltou em paz. Aí eu pensei, o que a gente mais quer, não é isso? Eu não sei se vocês, na idade de vocês, já têm consciência do quanto é aterrorizador viver sem paz. Não consegui encontrar um lugar no espírito para acalmar. Eu já, inúmeras vezes. Criando as meninas, para eu não dizer qual é, uma delas, quando fazia coisa errada, eu via a falta de paz. Aí eu começava a me apavorar, falando: pecou. E está apavorada. Até conseguir se justificar, ser justificada. É a forma verbal mais correta. Ninguém se justifica. Deus está avisando. Aquele ali, eu justifiquei a falta dele, eu pus justiça na falta dele. E a Bíblia fala: seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Você está em paz? O Espírito Santo está te avisando, está tudo bem. Você foi justificado. Quando eu li isso, eu pensei, eu nunca tinha pensado que o fariseu estava ciente dele mesmo.
e que é muito importante a gente duvidar das nossas próprias convicções, a gente colocar em xeque a nossa religião e fazer com Deus papos muito diretos sobre o nosso coração e pedir para o Espírito Santo arbitrar, ser um juiz, mostrando para a gente, através da paz dele, cuidado, porque o coração do homem é enganoso, se a gente está justificado naquela busca. E olha que diferença. O fariseu dirigia a oração a si mesmo. O publicano, sem olhar para Deus, falava com ele. Tem uma diferença de desejo ali, de perdão, que é parecido com o do Salmo 51. Estou terminando. No Salmo 51, a gente tem Davi. Davi, que para mim é um exemplo de alguém que vai atrás da paz de Deus quando perde, luta com ela. Olha o que ele fala no Salmo 51:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo em teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, justificado. Justificado é meu, tá? Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu continue, que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Olha que coisa, gente. Então, talvez eu olhe para os outros, mas a gente sempre começa uma vida religiosa e vive uma vida religiosa a partir da nossa relação com Deus e não da relação com os outros com Deus. Então, o que eu quis dizer para vocês nesses minutos? Que eu espero que a gente seja um exemplo dessa religião do publicano, da religião de Paulo, que tinha tudo para ser considerado um religioso e abrir mão disso para ir para a mais pura religião, conhecer o poder do Cristo ressurreto e apostar na ressurreição dos mortos. Conhecer o poder do Cristo ressurreto e apostar que vai ter um dia que não vai ter lágrima, que não vai ter dor, porque a gente vai ter um corpo ressurreto. E apostar que o Espírito Santo faz uma análise do nosso coração, não do coração do vizinho. O coração do vizinho é do vizinho. O nosso coração é essa, e essa conversa com Deus é a mais pura religião.
E vocês estão atrás de uma manifestação de religião, hein? Que é cuidar do órfão, da viúva e do oprimido. E que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vocês estão dando gestos de um lugar bacana, de fazer religião, fazendo religião onde ela, de fato, tem se demonstrado necessária, levando o amor. Então, quis dividir. Essa é a minha luta, tá, gente? A minha luta é a luta de aprender a ficar mais na condição do publicano do que do fariseu. Nesse sentido, eu desejo ser mais Paulo que Pedro. Nesse sentido, eu espero que Deus faça a paz, o juiz no meu coração e no coração de vocês, e que a gente pare de achar que o mundo está dividido entre bons e maus, porque isso nos coloca no lugar de bons, e olha que a gente não é lá grande coisa. Garanto por mim que essa luta é para a vida toda. Não sei se vocês querem comentar, falar algo.